Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Então, antes de nós iniciarmos o nosso devocional de hoje, que está lá em 1 Pedro capítulo 3, só lembrando os irmãos que nos próximos sábados do dia 9 e do dia 16 nós teremos devocionais para nós seguirmos a nossa sequência de um capítulo ao dia. E nós vamos encerrar o nosso ano no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira. E como eu mencionei em outro áudio dessa semana, eu já comentei com os irmãos, nós vamos ter um período, vamos colocar entre aspas, de férias, e retornamos no dia 5 de fevereiro, uma segunda-feira. Nós vamos tirar aí os últimos dias do ano para estarmos em família. E o mês de janeiro nós tiramos para uma dedicação mais exclusiva mesmo a Deus, entendendo do Senhor o que Ele deseja para nós como ministério para o ano de 2024, um tempo de descanso, um tempo em que nós nos dedicamos mais ao Senhor e à família, tá bom, amados? Então, nós retornamos daí no dia 5 de fevereiro para começarmos aí os nossos devocionais. O Senhor nos direcionará o formato, né? Se nós vamos fazer, qual leitura que vamos fazer, como que vamos realizar os nossos devocionais. Mas aí quando nós iniciarmos o ano, nós sempre explicamos como que vai ser durante todo o ano para os irmãos, né? Então, no dia 5 de fevereiro, nós retornamos. Então, o nosso devocional de hoje é 1 Pedro, capítulo 3, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 13 até o 16. Mas antes, eu quero comentar algumas coisas desse capítulo com os irmãos, que é um capítulo bem prático, né? Bem interessante. E no começo ali ele fala sobre a forma que as mulheres devem se portar e a forma que os maridos devem se portar. E aí eu quero algo que me chamou a atenção, só para comentar mesmo. Eu sei que os irmãos já leram o capítulo, só para a gente frisar isso, né, bem para o nosso coração. A parte em que fala ali sobre a beleza da mulher. Muitas vezes nós fixamos muito, né, mulheres fixamos muito nessa questão da beleza exterior, e aí vem ali no versículo 4 falando que a beleza que agrada a Deus, que tem grande valor para Deus, é aquela beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Amados, toda vez que eu leio essa palavra, eu sempre falo: Senhor, ajuda-me, eu quero ser essa mulher aqui, que é sempre gentil, que é sempre dócil e tranquila. Sabe, amados, porque essa é a beleza que tem valor para Deus. Quantas mulheres têm uma certa beleza exterior, mas no trato com o marido, no trato com os filhos, são grosseiras, são rudes. Essa é a verdadeira beleza, no trato com as outras pessoas. Aqui tá falando muito sobre a questão conjugal. Quantas mulheres têm uma certa beleza exterior, mas no trato com o marido elas são rudes. E aqui diz que a verdadeira beleza, aquela que é de grande valor para Deus, se manifesta através de um espírito dócil e tranquilo, ou seja, um espírito gentil, que manifesta gentileza, amor, bondade, gratidão. Que eu e você, amadas do Senhor, nós possamos nos apegar a essa palavra, e o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita a vivermos assim. Ele mesmo nos capacita a vivermos assim. E quando vai falar dos maridos, fala que os maridos devem tratar as mulheres com honra. E é interessante que vai falar ali que a forma que eles devem tratar a mulher afeta nas suas orações. Diz ali, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, maridos, talvez vocês tenham orado e não tenham tido respostas de Deus. Fica um alerta aqui da palavra de Deus, né, amados? Aqui nós podemos aprender e aprendemos muito. Tratando as esposas com honra. Isso é uma parte bem prática desse capítulo aqui, e nós podemos trazer para a nossa vida. As mulheres aí que são casadas, os homens que são casados, eu estou me preparando para o casamento, estou noiva,
Então, já sempre pedindo ao Senhor para me capacitar cada dia mais para ser essa esposa com esse espírito dócil, com esse espírito tranquilo, que manifesta essa vida, né, dentro de casa, no convívio. Então, amados, que nós possamos observar, tem algumas coisas da palavra de Deus, assim, que são bem práticas para a nossa vida e que a gente acaba deixando passar, né? Que a gente faz de conta que não vê, porque vem confrontando a gente, né? Mas a gente precisa ler, a gente precisa se apegar a isso, precisa pedir a capacitação do Senhor. Então, mulheres, que nós possamos ser capacitadas pelo Espírito Santo a termos essa verdadeira beleza que vem do interior de um espírito dócil, tranquilo. Os maridos aí, que o Espírito Santo capacitem vocês a tratarem sempre as suas esposas com honra, com dedicação, para que vocês não tenham a tristeza, né, de ter as suas orações interrompidas. Isso é o que a palavra está nos dizendo aqui nesse capítulo 3. E aí vai continuar aqui esse capítulo 3 falando sobre várias atitudes práticas do dia a dia, sobre fazermos o bem, sobre sermos misericordiosos, humildes, nos amarmos uns aos outros fraternalmente, sobre se nós quisermos ter dias felizes, até vai estar uma passagem ali de Salmos, né? Se nós quisermos ter dias felizes, nós precisamos guardar a nossa língua do mal, os nossos lábios da falsidade, ou seja, devemos usar a nossa boca para o bem, devemos nos afastar do mal, fazer sempre o bem, buscar a paz, ou seja, queremos ter dias felizes, queremos viver de maneira feliz, devemos fazer sempre o bem, falar palavras de edificação, de vida, tudo isso está relacionado, né, amados? Então, que eu e você possamos viver mesmo assim, colocando em prática essa vida da regeneração. E aí, o devocional que eu quero compartilhar mesmo com os irmãos é aqui do versículo 13 ao 16, que fala assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mas olha que incrível esse texto que nós já vimos no capítulo 2, o apóstolo Pedro falava um pouquinho também sobre sofrer e ainda assim não se envergonhar porque está sofrendo por amor a Cristo. E aqui ele fala algo que é bem interessante. Ó, vamos analisar esse texto aqui. Quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Ou seja, se vocês viverem realizando, fazendo bem, quem que vai maltratar vocês? Né? Quem que não gosta de ser bem tratado? Se nós tratamos com respeito as pessoas, quem que vai nos maltratar? Mas aí vai dizer, mas todavia, ainda vai dizer, perdão, todavia, mesmo que vocês venham a sofrer, ou seja, ainda que vocês façam sempre o bem e venham a sofrer por causa disso, ainda assim vocês serão felizes. Veja que a nossa felicidade, amados, ela não está atrelada à reação do outro. A nossa felicidade está atrelada a Deus. E quando nós vivemos de forma a glorificar a Deus, ainda que outras pessoas nos maltratem, nós seremos felizes. Por quê? Porque a nossa felicidade vem do Senhor. A nossa felicidade vem de viver para a glória de Deus. Quando vivemos para a glória de Deus, nos sentimos felizes e satisfeitos. Esse é o aprendizado que o apóstolo Pedro está dando. Porque naquele momento, amados, era o reinado de Nero, os cristãos estavam sendo severamente perseguidos. Eles faziam o bem e eram maltratados. Aí vem Pedro e diz assim, olha,
Quem que vai maltratar vocês se vocês fizerem o bem? Mas ainda que isso aconteça, porque é o que está acontecendo, infelizmente aqui, nós estamos vendo, era o que estava acontecendo naquela época. Aí Pedro diz assim, ainda que isso aconteça, vocês vão ser felizes. Vão ser felizes, sabe por quê? Porque a felicidade de vocês vem em glorificar a Deus, em viver a vida que Deus conquistou para vocês. Aí ele continua, não temam aquilo que eles temem, ou seja, não fiquem com medo do que os descrentes têm medo. Vocês não precisam ter medo do que o mundo tem medo. Mas vocês precisam, antes de tudo, santificar Cristo como Senhor em seu coração. Se Cristo for o Senhor do seu coração, vocês vão ser felizes, independente da reação das pessoas, e vocês não vão viver amedrontados. Ah, amados, isso aqui é tremendo demais. Que eu e você possamos santificar de fato Cristo como Senhor do nosso coração. Quando as reações ou as atitudes das pessoas contra nós for uma atitude ruim e vier na mente aquela sensação de preciso revidar ou preciso dar vingança ou não pode ficar assim, não posso levar injustiça para casa, que eu e você possamos santificar Cristo como Senhor do nosso coração e pensar, se Cristo sofreu, Ele também me capacita para sofrer. Sofrer aqui é sofrer as injustiças, amados. E nós sofremos injustiças. Muitas vezes nós estamos praticando bem e nós somos maltratados. E a palavra nos garante que se nós continuarmos a fazer o bem, aquilo que Paulo falou, pague o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Ou seja, quando nós continuamos fazendo o bem, independente das reações das pessoas, nós vamos ser felizes, satisfeitos. Por quê? Porque estamos vivendo de forma a glorificar a Deus e a nossa felicidade está em viver para Deus e para a glória de Deus. Quando nós santificamos Cristo como nosso Senhor do nosso coração, nós não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo. O mundo tem medo de muitas coisas, mas nós não precisamos ter medo. Nós podemos avançar em fé, em confiança. E aí vai continuar aqui o texto falando, estejam sempre preparados para responder. Quem perguntar a você, qualquer pessoa que pedir, perguntar, qual que é a razão da sua esperança? Por que você é tão feliz, mesmo em meio aos sofrimentos? As pessoas, você faz o bem, as pessoas revidam você com o mal e você continua feliz. Você continua sorrindo, você continua fazendo o bem. Por quê? Esteja sempre preparado para responder. Qual é a razão? É Cristo Jesus. Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida. Nós fomos perdoados, redimidos, regenerados. Não tem porquê sermos pessoas tristes. Não tem porquê. Amados, Cristo já fez tudo por nós. Estávamos perdidos. Estávamos destinados ao fogo do inferno. Estávamos destinados à condenação por causa do pecado original. Mas Cristo Jesus nos redimiu, nos salvou, nos perdoou, nos regenerou. Isso é motivo para sermos sempre gratos e alegres. E precisamos estar prontos para responder isso a quem nos perguntar. Mas devemos fazer isso com mansidão e com respeito. Não devemos fazer isso afrontando as pessoas, mas com mansidão e com respeito, para que aqueles que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Vai chegar um momento em que as pessoas se envergonharão. Nós vamos continuar fazendo bem, vamos continuar amando, vamos continuar servindo. Amados, isso vale muito para o ambiente de trabalho, porque muitas vezes nós somos o único crente, o único cristão ali onde nós trabalhamos. Ou às vezes tem alguns que se dizem cristãos, mas a atitude deles assim é bem terrível, né? Eles falam que são crentes, mas não demonstram pelo seu modo de viver. E aí nós temos a oportunidade de continuar fazendo bem, de continuar servindo, de vencer o mal com o bem. Chega um momento em que as pessoas elas ficam envergonhadas de falar mal de nós, porque nós não revidamos o mal. Amados, esse é um estilo de vida que nós precisamos aprender a colocar em prática. Esse é o modelo de vida do cristão.
Esse é o modelo de vida daquele que de fato foi regenerado por Cristo Jesus. Que eu e você aprendamos a viver assim. Que eu e você aprendamos a abandonar, como está escrito em Efésios, a nos despir da velha natureza corrompida pelos seus desejos e a nos revestir do novo homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, em justiça e em santidade. Que eu e você possamos viver assim. Que eu e você possamos nos revestir dessa nova vida que Cristo conquistou para nós e possamos viver sempre fazendo o bem. Por quê? Porque fomos regenerados por meio de uma palavra viva, permanente, eficaz, por meio de uma semente imperecível e podemos colocar em prática essa vida. Fomos chamados por Deus como pedras vivas. Que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, não é na força do nosso braço que nós colocamos em prática essa vida e não é simplesmente do dia para a noite que nós começamos a viver de forma a glorificar a Deus. É um processo, é uma jornada, nós já vimos isso. É dia após dia, de fé em fé, e nós vamos amadurecendo e vamos nos relacionando com Deus, alimentando esse nosso relacionamento com Deus por meio da palavra, por meio da oração, do louvor, da adoração. Vamos mantendo, alimentando o nosso relacionamento, a nossa comunhão. E então essa vida que o Senhor conquistou para nós vai sendo o quê? Aperfeiçoada e vai sendo revelada e manifestada através das nossas atitudes, do nosso modelo de vida. O que nós precisamos é nos dispor a isso. É nos render a isso. É quando vier a vontade da vingança e você querer revidar com o mal, você respirar fundo e falar: eu não vou revidar o mal. Eu não vou revidar com o mal. Eu vou continuar agindo como eu tenho que agir. Por quê? Porque Cristo me fortalece para isso. Cristo me capacita para isso. E isso é um exercício diário, amados. É um exercício de colocar a nossa fé em ação. Colocar a nossa fé em ação nas coisas práticas da vida. Não vou pagar o mal com o mal, não vou revidar, não vou falar mal do outro, não vou fazer nada errado. É assim, amados. É dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. Que eu e você possamos viver assim, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor sempre nos encoraja, sempre alinha a nossa vida com a tua vida. Muito obrigada por isso, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós sejamos fortalecidos, encorajados, em nome de Jesus. Que nós desejemos de todo o nosso coração viver de fato a vida da ressurreição, a vida da regeneração. Senhor, que eu e os meus irmãos tenhamos como âncora bem firmada aqui no nosso coração, na nossa alma, o nunca revidar o mal com o mal, mas sempre vencer o mal com o bem. Que esse seja o nosso modelo de vida. Que quando nós estivermos diante das injustiças, sendo maltratados, que nós possamos continuar fazendo bem. Que nós continuemos amando, perdoando, exercendo misericórdia, servindo. Que eu e os meus irmãos entendamos que isso não é fraqueza, mas que nós entendamos que quando nós vencemos o mal com o bem, aí sim nós revelamos, manifestamos o poder de Deus, o poder do Senhor, a força do Senhor, a capacidade do Senhor, porque na nossa própria força e na nossa própria capacidade é impossível isso, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos isso. E que quando nós nos depararmos com situações de injustiça, nós possamos sempre amar a justiça, amar o bem. Que eu e os meus irmãos possamos sempre perdoar, servir, exercer misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a viver assim, nos capacita a vivermos assim. Queremos viver todos os dias da nossa vida para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.